motivo de muita bênção. Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos, a saber, toda a juventude, toda a liderança dessa grande juventude, dessas irmãs, desses irmãos. E assim que Deus em Cristo recompense a vida de todo o ministério liderado pelo pastor Luiz Fernando, sua esposa, toda a sua família. Nós estamos muito honrados por esse convite. Eu agradeço a Deus por me dar total disponibilidade de entoar louvores ao seu nome e dizer o quanto Deus é fiel. Diga graças a Deus, irmãos. Queridos, eu estou vindo de uma correria muito grande, eu só vivo assim, né? Na vigília também foi muito rápido. Eu acredito que essa minha estadia aqui com vocês vai ser mais tranquilo que na vigília, que eu preguei e saí correndo. Mas foi muito bom e eu ainda tenho lembranças daquela madrugada. Foi muito legal. 8h45, vocês estão a fim de Deus esta noite? Então tá. Segundo livro de Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 18. Você vai ler sentado, bem à vontade, pode ficar tranquilo. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 18. Vamos ler o parágrafo de número 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo de número 22. Nós estamos em um ótimo horário, então não será preciso correr. Logo nós ganharemos com as preciosidades da interpretação bíblica. Segundo livro de Samuel 18. Nós vamos ler o versículo 22 apenas. Eu acho que o 22 já é o suficiente. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Sim. E prosseguiu Ahimaás, o filho de Zadok, dizendo: deixai-me correr, pois, ao Cushita. E respondeu Joabe a Ahimaás: para que tu correrias agora, meu filho, se tu não tens mensagens para entregar? Para que tu correrias, meu filho, se não tens mensagens para entregar? E você diz amém? Amém. Queridos, olhe para cá. A Bíblia por si só, ela é tanto paradoxal. E o paradoxo da Bíblia, ela é eminente em todos os seus livros. E o que traz o paradoxo da Bíblia, ela que é tanto profunda quanto simplória. Meu amigo, faz para mim do final, tá? Quando você vê que eu estou já me excedendo aqui na voz, você sobe comigo. Olha para mim. O que traz a profundidade e a simplicidade do texto, que é o termo paradoxal, é que fala sobre a guerra iminente entre os homens de Davi contra os homens de Absalão. E isso aqui é uma profunda reflexão. O que é simples, tal chamado de paradoxo, não é que a guerra que houve no Vale de Efraim não tem nexo.
Todas as batalhas bíblicas ou históricas têm contextualizações, tanto quanto para a defesa, tanto para o ataque. Agora, essa guerra aqui não tem nexo nenhum, pois a única compreensão contextual da guerra é um pai querendo retomar o trono e um filho defendendo o trono que roubou do próprio pai. É por isso que não tem nexo. Pois as batalhas que houve na Bíblia, e são batalhas históricas, são de inimigos declarados, a saber, adversários. Agora, o que traz falta de nexo nesse contexto é que aqui não há declarações de inimigos. Aqui é uma nação dividida em dois pensamentos: os valentes de Davi, há muitos anos com o rei, e os garotos que se alistaram no exército, liderados por Aitofel, que acabara de morrer, e sendo também liderado pelo, entre aspas, rei Absalão. Olhe para cá e não converse, olha aqui nos meus olhos. Então a guerra falta nexo na guerra. Pastor, e o que lhe traz a certeza de faltar nexo na guerra? É que o rei de Israel, por soberania de Deus, era Davi. E isso aqui não existem sombra de dúvidas ou de variações, tanto quanto bíblicas ou teológicas. Davi foi o rei que Deus escolheu soberanamente. E a chamada de Davi era soberana, e a certeza disso é o Salmo 89, que dá autenticidade para tudo que Davi tem, dizendo: achei a Davi o meu servo, que com o meu santo óleo eu o ungi. Aqui é Deus dando autenticidade para tudo que Davi tem e apontando a Davi, dizendo: Davi é o meu guerreiro, e tudo que Davi possui em vida fui eu que dei. Aqui é a certeza e a prova que não tem problemas na monarquia de Davi. Davi foi um dos maiores monarcas de Israel, e se não for ser taxativo, para mim e para o contexto que nos permite interpretar sobre Davi, ele foi o melhor monarca que Israel já teve. Israel teve alguns reis, e se colocássemos um ranking aqui, falaríamos sobre 5. Mas Davi era o top de Israel, entre os melhores. Então não tem sombra de dúvidas na chamada de Davi. O trono central de Israel, a visão monárquica de Israel era de Davi. E por que Davi perde o trono por um garoto chamado Absalão? Absalão é o filho de Davi, que a Bíblia chama de o menino que tem o domínio da oratória e da retórica perfeita. Se vocês pensam que o pastor Gadelha fala bem, eu estou longe. Se você pensa que alguns dos homens que pregam têm uma oratória plena e perfeita, Absalão falava muito melhor do que nós. E ele era tão bom no seu vernáculo, ele tinha uma língua, ou melhor, uma expressão linguística tão forte, e ele tinha um domínio da persuasão tão profundo, que a Bíblia diz que além de ser bom na retórica e na oratória, ele tinha o poder da persuasão. O nome disso aqui no Aurélio é sofismas. É aparência de verdade, mas o fundo é mentiroso. E Absalão era um alto sofista. Ele falava com tanta propriedade, com tanta verdade, que a mentira parecia uma verdade na mente de gente sem personalidade. E gente que não tem personalidade acredita em gente boa de lábia. Esse é o problema de um bom de lábia morar na mente de gente fraca. Porque os fracos dão ouvido para bons de lábia e acham que mentiras contadas com tom de verdade parece uma verdade. E Absalão pegou um povo que era sem personalidade. E a prova disso é que o poder político foi instalado em Israel, e no centro da cidade, o filho de Davi queima o pai para o povo, dizendo: papai está velho, papai está coroa, Israel precisa de alguém mais jovial, mais contemporâneo. E eu garanto a vós outros que, se derem a confiança de vocês em mim, eu serei melhor do que Davi. Agora, queridos, Israel, que até ontem aplaudia Davi dizendo: melhor monarca, bendito seja Davi para todo sempre,
agora Israel está no centro da cidade, gritando incessantemente. O nosso rei agora é Absalão. Bendito seja Deus pela vida do novo rei de Israel. Davi é o monarca que não está sabendo desta trama. Alguém corre até o rei e diz: foge, porque o trono que você cuidou com tanto apreço, o trono que você cuidou com tanto afinco e carinho está se deteriorando. Aí Davi questiona e pergunta onde é a guerra e quais são os inimigos declarados que estão vindo tomar o trono de Davi. O emissário diz que hoje não é declarados que vêm tomar o trono, hoje quem está tramando contra o pai é o próprio filho. Aí o texto diz, isso aqui é só uma narrativa, claro, o texto diz que Davi foge para o deserto, Absalão senta no trono, e eu confesso que, como um interpretante da Bíblia, eu, na primeira vez que li esse texto, eu chamei Davi de frouxo, de covarde, de fraco, porque é normal fugir ser taxado como frouxo. Todo fugitivo que não tem confrontos é conhecido como fraco. E isso é uma veracidade do ser humano. Quando nós enxergamos alguém que não tem disposição para confrontos, nós olhamos para alguém e diz: você é um fraco. E naturalmente, como interpretante da Bíblia, a gente que faz exegese da Bíblia, texto original, e interpreta-o, o ser humano tem a mania de olhar para o texto e dizer, e de pensar que você se põe no texto. Quando eu li o texto, eu falei: se fosse eu, não fugiria. Por que se fosse eu? Porque eu me conheço um pouco, que a cada dia, segundo a psicologia, diz que o ser humano tem que ter um autocontrole sobre si. Todo dia eu tenho que aprender a me conhecer. E eu me conheço um pouco. Eu sei que eu sou sanguíneo, eu não sou colérico, né? Eu não sou aquele que toma atitude sem pensar e depois se arrepende. Eu sou sanguíneo, eu sou nervoso, mas eu penso ainda. Eu falei para o texto: se fosse eu não fugiria. Porque o trono é meu. O Salmo 89, que eu repito pela terceira vez, Deus deu o trono para Davi. Deus chamou Davi de meu guerreiro. O óleo que caiu sobre a cabeça de Davi, fui eu que dei. A unção que Davi tem, fui eu que dei. Isso é Deus autentificando o que ele tem. Aí Davi sabe que tudo que tem foi Deus que deu. Aí vem um garoto que não tem o que Deus me deu e quer roubar o que é meu. Eu fujo para o deserto, não guerreio, não confronto com quem me tomou. Eu li e falei: Davi é fraco. Porque se fugiu, para mim é frouxo. Deus chamou minha atenção e disse: não interpreta o texto do jeito que você acha que é certo, mas faça uso da interpretação original e entenda o que levou Davi à fuga. Aí eu confesso aos senhores que eu li novamente o texto e fui pesquisar qual é o prazer em fugir. E Deus me deu 3 lições, ainda montando essa introdução, claro. Por que Davi fugiu? Primeiro, Davi fugiu porque quem está expulsando-o é Absalão. E quem é Absalão, pastor Gadelha? Um garoto imaturo, egocêntrico, menino. E por que Davi foge de um garoto que é menino e que não tem a capacidade que ele tem para governar? Era melhor um homem mais velho confrontar um menino que ainda é muito jovem. Só que Davi entendeu, ele é um menino. E é por isso que eu fujo. Porque é melhor fugir do que ficar discutindo com gente criança. Porque com gente imatura não se bate boca. Pastor, e a prova que Absalão é imaturo, por quê? Porque Absalão, para ter poder, ele vai quebrar o tempo para ter o que o tempo não lhe dá. E quem quebra tempo para ter o que o tempo não dá, o que você quebra hoje vai quebrar você amanhã. Então quem quebra tempo é quebrado pelo tempo que ele mesmo quebra. E o tempo aqui, biblicamente, é chamado de princípios. Não confunda, no afã de um pregador profetizar, Deus vai quebrar princípios para te dar vitória. Não confunda princípio com protocolos. Aleluia. Protocolo é quebrável, princípio é inquebrável. E um dos princípios de Deus é: não quebra tempo para ter o que o tempo não te permite ter. Porque quem quebra hoje para ter o que o tempo não te dá, amanhã você vai ser quebrado pelo tempo que você quebrou hoje. E Absalão é um alto quebrador de tempo, porque ele vai tentar matar quem tem o tempo, que é Davi. Porque tudo que Davi tem é Deus soberanamente que deu. Ele vai jogar o pai para fora. Davi vai para o deserto. Absalão se assenta no trono. E eu disse: por que ele foge, corre e não fica para confronto? Porque tem hora que é melhor fugir do que ficar e discutir com gente imatura.
Porque com gente imatura ele xinga palavrão, chama pra mão, vou te pegar depois. Como tu também não é tão liberto assim, tu diz, então cai logo pro problema, então, vambora. Aí você acaba se igualando a pessoas que nunca matou um urso, que nunca matou um leão, que nunca arrancou cabeça de gigante, né? Porque gente imatura só quer trono, mas não quer matar gigante. Eu vou repetir para você parar de conversar. Vai de novo. Gente infantil não tem histórico de leão e urso, né? A gente chama hoje de Nutellas, né? Os atuais, eles só olham para os tronos. E trono tem visibilidade, trono é poder. Só que Davi tem trono porque já matou urso e leão na vida. E Absalão nasceu já com pai rei. Esse é o problema de você não ter história. Você só quer o poder, mas não quer passar pelo caminho da derrota. E Davi não. Davi prefere fugir, porque com gente criança não se discute. Pastor, falar no altar é mole. Eu quero ver passar por confrontos como eu e ter que agarrar no pescoço para não gritar. E se eu fugir, eu vou ser conhecido como covarde. Só que você é crente. É melhor você ser covarde e manter tua bênção do que você pagar para ver e perder toda a tua razão. Até porque crente não fala com a boca, crente fala com joelhos. Quem fala com a boca fica refém do que fala. Quem fala com joelhos é Deus que responde por você. Ah, sim. Eu só dei uma acelerada para o povo ali atrás parar de conversar. Agora que você viu, né, você olhou para cá. De novo, vai. Davi fugiu porque com gente imatura não se bate. Segundo, isso aqui é só o corpo do texto. Olhe para cá. Segundo, Davi fugiu porque eu já disse 3 vezes, o trono é dele. E por que é dele ele correu? Porque é dele. Quando você sabe que é teu, deixa levar. Quem te deu se garante em dar de volta do jeito que levaram. Não, você não está substanciado ainda não, hein? Terceiro, por que Davi fugiu, pastor Arthur? E para mim, segundo a psicologia, é a parte mais poderosa dessa introdução, porque trata sobre o caráter do ser humano. Por que Davi fugiu? Porque Davi se conhece. Olha para alguém e diga, todo dia eu aprendo a me conhecer. Pastor Gadeira, peraí, por que Davi se conhece? Porque Davi prefere fugir do que ficar. E quem é a maior referência de autoconhecimento na Bíblia? Jesus. Tem ninguém que é maior tem alguém que é maior referencial do que Jesus? Não? E por que Jesus se conhece? Isso aqui é só para quem gosta, hein, irmão? Olhe para cá. Porque o diabo olhou para Jesus no deserto e a maior cara de pau dele foi: se tu és o filho de Deus, transforme as pedras em... Não é pão não, é pães. E eu vou te explicar o porquê plural. Pães e não singular pão. Calma aí. Segundo, se tu és a expressão no hebraico, se tu és, significa não te conheço, estou com dúvida, me prova. Se tu és o filho de Deus, me mostra quem tu é. Espera aí. Capítulo 3 de Mateus, João Batista batizando todo mundo, vem Jesus. E aqui não era o Cristo, aqui era o filho de Maria. Porque Cristo é o filho de Deus, Jesus é o filho de Maria. E por que se torna Jesus Cristo o filho de Deus? Porque Jesus, que é o filho de Maria, se junta com Deus Filho, que é o filho de Deus, e é por isso que é Yeshua HaMashiach, o Cristo no corpo de um ser humano. Olha para mim, Jesus no deserto não era Deus, ele só era homem. Isso aqui é estava ótimo, pode deixar o som do jeito que estava. Isso aqui é altamente fantástico. Por quê? Porque Jesus no deserto, ele só era homem. Pastor, mas me ensinaram que no deserto ele era Deus. Por favor, interpreta o texto original. Jesus não era Deus no deserto, porque Deus não vai para desertos. Deserto é lugar de alguém sofrer, Deus não sofre. Deserto é lugar de sentir, Deus não sente. Deserto é lugar de tentação, Deus não é tentado. E por que Jesus foi como homem no deserto? Para provar para mim e para você que vale a pena ser fiel no deserto. É por isso que ele foi para o deserto, aí o diabo, vendo-o como homem, fez uma pergunta óbvia. Se tu és o filho de Deus, transforme as pedras em pães. Ótimo, pães. Se tu és o filho de Deus, transforme as pedras em... Agora, vamos interpretar a pergunta. Se tu és. Se tu és não te conheço, estou com dúvida, me prova quem é você. Agora, interprete o texto original. Jesus, o diabo conhecia Jesus? Por que ele pergunta se tu és, sabendo quem era? É porque a expressão se tu és, para quem tem ego, é um problema.
Gente egocêntrica odeia ouvir quem tu é. Por quê? Porque o diabo no deserto viu Jesus como homem. E todo homem tem ego. Então essa pergunta é proposital e maldosa. Se tu és, já sei quem tu é. Mas a pergunta quem tu és é mexendo no ego de um homem e gente egocêntrica para o que está fazendo para provar. Tudo que o diabo queria não era questionar quem era Jesus. Era que Jesus parasse para provar quem ele era. E parando para provar, o diabo ia dizer, parabéns, eu já sabia. Ué, então por que você perguntou? O fato de você parar para me provar era o que eu queria, me obedecer. É por isso que eu falei que é só para quem gosta. Vamos lá, de novo, vai, ó. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se Jesus prova quem ele era, o diabo pergunta. E Jesus responderia. Quem pergunta quer ouvir resposta. Quem responde obedece quem perguntou. Então a pergunta é maldosa. Eu já sei quem tu é, mas eu pergunto para você me obedecer. Porque tudo que o diabo queria era que Jesus obedecesse. Se tu és o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Para tocar no ego de Jesus. Porque todo homem tem ego. Só que para a vergonha do diabo tem duas lições aqui. Primeiro, Jesus era homem, mas não tinha ego. Pastor, você foi contemporâneo de Jesus para saber? Não. Como é que você prega sobre alguém que você não conhece? É verdade, eu nunca andei com Jesus. Mas eu prego o que Paulo me ensinou sobre ele. E o que Paulo falou sobre ele? E ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual. Isso aqui é fácil. Jesus é Deus, Paulo disse. E mesmo sendo Deus, não quis ser igual. Por que Jesus não tinha ego? Porque gente egocêntrica troca a rua de barro para andar em rua de ouro. E Jesus largou rua de ouro. Essa é a prova. Não, calma aí. Essa é a prova que ele não tinha ego. Porque gente que tem ego troca a pobreza pela riqueza. E Jesus trocou a riqueza para andar entre os pobres. Isso é a prova que não tem ego. Gente egocêntrica troca a pobreza para andar gente rica. Jesus largou a rua de ouro, mansão celestial, o trono de Deus Pai, para andar entre os miseráveis da terra. Segundo, ele não tinha ego. Só que melhor do que não ter ego é responder o que o diabo não queria ouvir. Porque a pergunta é retórica. O que é a pergunta retórica? É a pergunta que eu faço sabendo da resposta. Se tu és o Filho de Deus, transforma. Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Sabe o que significa isso? Eu me conheço. E daí? E daí quem se conhece não precisa provar nada para ninguém. Lá vai um conselho para você. O tempo que você perde tentando provar para alguém é o tempo que você ganhava sendo mais feliz. Aí eu não sei se você não deu glória a Deus, porque você não entendeu ou se não me ouviu. Eu vou entender que você não me entendeu, vou falar de novo, vai lá. Quem se conhece não precisa provar nada para... O nome disso na psicanálise é autopromoção. Deus te deu carro, dirija. Deus te deu uma casa, usufrua. Deus te deu uma roupa, usa. Não poste para causar inveja. Porque quem mostra para alguém que tem e tira para dizer, a psicanálise chama você de autopromotor. Você se promove. E quem se promove não se conhece. Porque a maioria que se conhece não precisa provar nada para... Prova bíblica disso. Isso aqui é só uma abertura de texto. Olhe para mim. Para você aprender a Bíblia. Olhe para cá. Filipe chegou empolgado para Natanael. Natanael é o teólogo que o próprio Cristo apontou dizendo, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Olha, meu filho, olhe para cá nos meus olhos. Você sabe o que é um verdadeiro israelita? É um conhecedor da Sefer Hamitzvot, que é o 613 mandamento da cultura judaica. E Natanael era um exegeta preciso. Ele conhecia tanto a Sefer, que Cristo, o próprio Jesus, falou, esse aí é um verdadeiro israelita. É um alto conhecedor da Sefer profundo. E Filipe é um empolgado que viu um profeta diferenciado. Filipe chegou todo feliz. Natanael, tem um cara aí que revela, chama pelo nome, entrega a revelação, cura, expulsa demônio, e o cara é fera. Natanael, em vez de dar glória a Deus, falou, de onde esse cara vem? Filipe disse, me falaram que é de Nazaré. Aí Natanael, em vez de ficar feliz com o profeta, perguntou, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse, eu não vou te contar não.
Por que não? Porque se eu te contar, você não vai acreditar. E eu também não preciso provar para você quem ele é. Eu estou falando que é e você não acredita. Mas se eu quiser saber, então vem e veja. Porque quem se conhece não prova. Uma coisa é eu falar, outra coisa é você enxergar. Alguém vai perguntar para você depois, e o Gadelha, como foi naquela igreja? Como foi no congresso de vocês? Foi bom? Você vai dizer, não vou te contar não. Quer saber? Quero, vem amanhã e veja. Porque se eu te contar com detalhes, você vai pensar que é mentira minha. Se você vir aqui e ver, você vai dizer, não era graça. Deus está lá de verdade. Então, por favor, guarde isso para a sua vida. Se conheça. Porque as pessoas que se conhecem não perdem tempo provando nada para... Diga graças a Deus. Agora vamos partir para o texto e vamos encher o texto para tentar começarmos o assunto original. Davi foi para o deserto. Eu preciso que você use essa metodologia. Eu tenho um pouco de nervoso de mandar pegar na mão do teu irmão toda hora, mas às vezes é metodológico. Então às vezes é válido. Tá? E não me tenha por chato. É bom para você ativar 1, 2 vezes. 3 vezes é chato mesmo. Mas olhe para cá. Isso aqui é metodologia, você tem que falar com pressão. Didática, memoriza e grava, repete. O salmista disse, uma coisa Deus me disse, 2 coisas eu ouvi. Que o poder e a glória pertencem a Deus. Por que Deus falou 1 e ele ouviu 2? Porque ele foi tão forte que ficou ecoando aqui dentro. Quando você repete, você memoriza. Quando você memoriza, você vai precisar um dia e tu vai lembrar tudo que você ouviu aqui. É por isso que a Bíblia é didática, né? E é metodológica. Então fale alto, diga, Davi foi pro deserto, vai. Absalão sentou no trono. Agora é para valer, vai. Davi foi pro deserto. Absalão sentou no trono. Segunda vez. A abertura do texto está aqui. O que você está falando é uma revelação. Pastor, é muito simples. Mas a revelação de texto é simples mesmo. Por isso que eu falei que é profundo. É na simplicidade que tira uma profundidade. A galera fica, Gadelha, fala o que eu nunca ouvi. Eu falei, então deixa eu pregar o que você nunca leu. Porque a Bíblia em si, todo mundo já leu. E revelação profunda é o que todo mundo lê, mas nunca entendeu. Então o que você está falando aí é muito simples. Mas a chave da revelação está no que você está dizendo. Fale com prazer. Davi foi pro deserto. Absalão sentou no trono. Terceira vez, hein? Vamos a quarta. Davi foi pro deserto. Absalão sentou no trono. Pastor, falou 4 vezes e eu não entendi nada. Então repete a quinta para a última. Davi foi pro deserto. E Absalão sentou no trono. Vamos interpretar juntos? Absalão tomou o trono e o texto diz. E Absalão tomou? Davi perdeu o trono e o texto diz. E o rei foi pro? Cadê, pastor, que eu não peguei? É só você perceber. Absalão disse, se eu tomar aquele trono, eu viro rei. Aí o texto disse, e Absalão tomou o trono, mas ainda é Abi? Davi tá. Pensei que eu ia falar a 7ª vez. De novo. Eu estou sendo metodológico. É eu e tu junto, hein? É eu e tu junto. De novo. Absalão falou, se eu pegar aquela cadeira, eu reino melhor que meu pai. Aí o texto disse, você até pegou a cadeira, mas tu ainda é Abi? Davi perdeu o trono. E o texto dizia, o rei foi pro? Tá errado, pastor. Tá errado. Quem toma trono é para ser rei. Quem perde trono não é mais rei. Está errado não é o que o texto diz. Absalão pegou o trono, mas ainda é Abi? Davi perdeu o trono, cedro, coroa. E o texto diz, calma, tu ainda é? Por que Davi é rei sem trono? Porque o mal de Absalão é pensar que a unção está no trono. 1, 2, 3. Vou falar de novo. O mal de Absalão é pensar que a unção está no trono. Quer trono, nego? Pode levar. Quer cadeira? Pode levar. Quer microfone? Leva para casa. A chamada não está no microfone, na cadeira. A chamada está onde, pastor? Salmo 23, versículo 5. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E aí, Davi, unge a minha cabeça. Vou falar de novo. Unge a minha cabeça. O mal da galera é pensar que se tomar cadeira, eu reino melhor. Se eu pregar aquele microfone, eu canto mais. Pega pra tu ver. A chamada não está aqui. A chamada está aqui.
Ih, arrepiou, hein? Aleluia! Aleluia! Eita glória! Eita glória! Arrepiou agora, hein? Você pode agarrar a primeira vez a mão de alguém do seu lado aí? Agora que eu disse, a primeira vez, pega a mão de alguém aí e diga pra ele, deixa levar, hein? Diga, porque cadeira é coisas, microfone é coisas. Diga pra ele assim, ó, isso tudo se faz em fábrica. Pastor, estão levando o microfone, deixa levar. Microfone se faz em fábrica. Pastor, levaram a cadeira, pode levar. Quer ver? Olha essas cadeiras, todas iguais, mesmo corte, mesmo tamanho e mesma cor. Por quê? Porque foi feito em fábrica. Ministério que é feito em fábrica, canta igual, prega igual, roda igual. Agora Davi não. Davi disse, eu não quero cadeira ungida, eu quero cabeça ungida. Porque cadeira, qualquer um se assenta. E cabeça, quem tem, tem. Quem não tem, não rouba nada de ninguém. Deixa eu ver quem tem unção na cabeça aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem tem óleo na... Tem cova na cheia. Levanta a mão aí quem tem óleo na cabeça aí. Você está brigando por coisas supérfluas. Você está preocupado com aquilo que é vão. Pastor, me arrancaram da casa. Quem perdeu foi a casa. Pastor, me tiraram do trabalho. Quem perdeu foi o trabalho. Pastor, me tiraram o meu carro. Quem perdeu foi o carro. Não é o carro que te muda, é você que muda o ambiente. O que está em você é maior. Só que quem não tem unção bota a culpa no diabo. Quem não tem unção, bota a culpa no opositor. Quem não tem unção, diz que o capeta está furioso. Quem não tem unção, diz a pombagira está furiosa. É mole botar a culpa nos outros e tirar o teu da reta. O difícil é saber, é tu que é ruim demais. Olhe para cá. Eu preguei essa mesma mensagem aqui que eu estou pregando agora, na convenção da SEAD, e agora a última, para 1.800 pastores na convenção. E eu, 28 anos, eu gritei para os pastores que têm de 28 anos de ministério que eu tenho de idade. E eu soltei um terra lá que tem um velhinho que deu glória, o único que deu glória. Aí eu falei, obreiros que não têm unção, bota a culpa no diabo e a congregação que é ruim. Porque quem não tem unção, olha para a favela e diz, aqui é matador de profeta. Só que nem a favela que é ruim, é você que é sem unção. Porque quem tem unção pega um buraco e faz virar congregação. Quem tem unção pega um grupo em pecado e faz o grupo cantar em santidade. Quem tem unção pega um trabalho vazio e faz o trabalho crescer. Não é o diabo que é ruim, é você que está com medo. O óleo ainda garante a unção de Deus na tua cabeça. É o óleo de Deus. Davi foi para o deserto, mas a unção de rei foi com ele. Absalão sentou no trono, mas é só a cadeira que está com ele. Porque não é os locais que eu me assento que me dignifica quem eu sou, mas é a confirmação de Deus na minha cabeça que qualifica o ambiente que eu sento, que eu piso, que eu habito. Então Davi, mesmo no deserto, a unção de rei não foi atrás dele. Fale comigo assim, diga, eu tenho a unção de reino sobre a minha vida. Eu até balancei agora que desceu um negócio rapidinho aqui. Eu preciso pregar ainda, são 9h15. Quem está comigo aí? Você fica mesmo comigo aí? Pastor, isso é coisa de pregador, você já está pregando. Não me confunda não, hein? Eu li o capítulo 18, eu estou no 15 ainda. Ué, pastor, e o que desceu? Eu só abri um parênteses aqui para te ensinar o que é unção de reino. Domingo agora eu estava em Salvador e eu preguei numa das maiores autoridades da Bahia, que é o Bispo Átila Brandão. E ele me deu uma ordem. Ele disse, eu quero que você pregue na nossa conferência, na Catedral Caminho das Árvores Batista de Salvador. Uma igreja espetacular. E ele falou assim, eu quero que você pregue na conferência Reis e Sacerdotes. Aí eu falei, pastor, eu aceito. Liguei o telefone e fui pesquisar. O que eu vou pregar sobre reis e sacerdotes? Porque o tema era conferência Reis e Sacerdote. E eu, como um pregador pentecostal, nunca parei para meditar o que é ser rei e sacerdote. E na primeira leitura eu disse, deve ser uma visão monárquica e deve ser uma unção sacerdotal. Então eu vou pesquisar ambos, monarquias
e a chamada levítica, que daí nasce a raiz sacerdotal, os Gadon Goen, sumo sacerdote, e os seus filhos Kohelim, os sacerdotes. Na expressão hebraica. Eu falei, vou estudar sobre isso. Quando eu parei para meditar o que é reis e sacerdote, eu fiquei assim, paralisado em casa. Porque eu pensava que era uma visão de monarquia. Aí eu falei, como eu não sou filho de monarquia, eu sou brasileiro, nós somos democráticos, nós colocamos o governo, indicamos alguém para sentar na cadeira, por isso que o Brasil trabalha com democracia. Aqui nós não somos monárquicos, nós somos democráticos. Aí eu falei, eu não vou conseguir entender isso. Quando eu parei para ler, não é que Deus chamou reis e sacerdotes e deu a unção para eles. É que Deus falou para Moisés, Êxodo 21, assim em cima do Monte Sinai, se o meu povo ouvir a minha voz e guardar os mandamentos, eu vos tratarei como propriedade peculiar, porque vocês são para mim reis e sacerdotes. Aí eu falei, epa, Êxodo, Deus chamou o povo de rei e sacerdote. Aí eu fui de novo. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu o Senhor rei e sacerdote para a glória de Deus Pai. Eu falei, segunda vez. 1 Pedro 2, 9. E vós serão a nação eleita, sacerdócio real. Eu falei, terceira vez. O que Deus está querendo chamar o seu povo de reis, se nós não somos filhos de monarquia? Aí Deus falou para mim, vocês não trabalham com pensamento monárquico, vocês são democráticos. Só que a Deus não é democracia, o céu não é monarquia, o céu é teocracia. Guarde isso. O céu não é democrático porque Deus não troca de governo. Ó, só, hein? O céu não é democrático porque no céu não existe eleição. Vamos votar em alguém para sentar no trono de Deus. Não é. O céu não é monárquico porque monarquia um tem que morrer para outro assumir. E Deus não morre. Pastor, e se o céu não é democrático e nem monárquico, o céu é o quê? Teo? Porque teo no hebraico é Deus. Cracia, governo. Teocracia é o governo de... E o céu é governo de Deus. Então, quando Cristo veio na terra, Cristo estabeleceu o reino de Deus Pai na terra. Por favor, que isso aqui é altamente teológico. Guarde isso. Deus estabeleceu o reino de Deus entre os homens. E o reino de Deus entre os homens é o reino de Deus Pai na terra. E Cristo trouxe o céu para a terra. É por isso que Jesus nunca pregou religião. Jesus pregava reino. Me perguntaram no Instagram, pastor, Jesus era religioso? Eu disse, não. Aí perguntou, por quê? Aí eu falei, porque Jesus vem do céu. E no céu não tem religião, no céu tem reino. Aí ele falou, não entendi. Eu falei, te explico. Qual foi a maior pregação de Jesus? Quem é biblicista aqui, fala rápido. Qual foi a maior pregação de Jesus? Vou te dar uma dica. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos... A maior pregação de Jesus foi o reino de Deus. E por que ele pregava sobre o reino? Porque Jesus veio do céu. E no céu tem... E quem é do céu não prega o que é da terra, só traz para a terra o que vem. Por isso que Jesus só pregava o reino de Deus, porque no céu tem reino. E quem é do reino não prega nada de que vem de baixo, só traz para baixo o que vem de cima. E a mensagem dele era o reino de Deus. Aí quando ele foi para a cruz, por que Deus me chamou de rei e sacerdote? Você tem que olhar para mim para você aprender o desenho. E esse desenho aqui é didático, não é? É didático. Depois que eu entendi, eu mandei fazer blusas, mais uma do meu ministério, que é sobre isso. Olhe para cá. Deus falou, Apocalipse 1,6, e nos constituiu reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. O que é a constituição de reis? A cultura brasileira, e ainda mais carioca, o prefeito tem que ter tem que ser humilhante, pegar a chave do Rio de Janeiro, e no carnaval, não sei se é no final ou no começo, não lembro, entregar a chave do Rio na mão do rei. Fala. Porque entende-se e subentende-se que o rei Momo é o líder da cidade porque tem a chave. Aí, culturalmente, o prefeito dá a chave da cidade para o rei Momo. Aí o rei Momo, culturalmente, manda e desmanda no rio porque tem a chave. Só que, biblicamente, a chave não está na mão do rei Momo. A chave está na mão da igreja.
Quando eu parei para pregar essa conferência, abriu uma chave na minha cabeça. E eu tive que entender uma coisa, porque nós somos pentecostais. Interpretamos o texto para o povo rodar. Aplicamos mensagem para o povo levantar e chorar. Só que nós não sabemos a profundidade de quem nós somos. Paulo disse, e a glória de Deus Pai será revelada através dos filhos. Não é a igreja que revela a glória, é os filhos que revelam a glória de Deus Pai. Então, quando ele nos constituiu reis e sacerdotes, ele está dizendo, eu vos dei unção para reinar. Pastor, então eu vou mandar em alguém? Não, você não é monárquico. A unção de reino é espiritual. Porque quando Deus estabeleceu o reino dele na terra, Jesus subiu o assunto aos céus. E a mensagem do reino ficou. Quem continua ministrando o reino de Deus na terra é a igreja. E como que a igreja fica? Reinando no reino de Deus. Nós somos chamados para ser reis do reino de Deus. E é por isso que Jesus é o rei. Fala. Jesus é o rei. Se ele é o rei dos reis, nós somos os reis do reino dele. Então, pastor, vou sair daqui dizendo, abre, fecha, porque quem manda aqui sou eu? Não. Isso aí é monarquia. Na teocracia, o mundo espiritual, enquanto você morar nessa rua, não é os demônios que dominam a sua rua. Hein? Eu também fiquei assim na primeira vez que eu aprendi essa mensagem. Eu também não dei moral, não. Mas eu vou repetir. Enquanto você morar nesse condomínio, não é o segurança que tem a chave da rua. No mundo espiritual, enquanto você morar lá, quem manda nessa rua é você. E eu quero que você saia dessa palavra aqui dessa igreja, voltando para casa com esse viés e com esse norte. Enquanto eu morar na minha rua, quem manda e dita as ordens não é os demônios. Quem tem a chave dessa rua sou eu que reino com o reino de Deus aqui. Agora olhe para mim. Olhe para mim. Ter visão de rei, espiritualmente, é governo e domínio. Visão horizontal. Agora, por favor. Ele me constituiu reis. Uma unção de reino para reinar. Mas o reino aqui é no horizontal. E horizontal é governo e domínio. Aí João diz, em Apocalipse 1:6, e nos constituiu reis e sacerdotes. Rei, horizontal. Sacerdócio, vertical. Eu vou desenhar a terceira vez, porque isso aqui é só para quem gosta. E é teológico, então tem que ter muita atenção. Ele me chamou para ser rei e sacerdote. Parece o que isso aqui? Hã? E por que parece uma cruz? Porque rei horizontal, sacerdócio vertical. Por que sacerdócio é vertical? Porque sacerdote no Antigo Testamento levava a terra para o céu e o céu para a terra. Porque sacerdote era o veículo de Deus para o povo e o veículo do povo até Deus. Então ele disse, a partir de hoje, vocês serão sacerdote. Vocês trabalharão no vertical e vocês reinarão no horizontal. Por que o horizonte e o vertical é uma cruz? Porque o único que foi na cruz juntar dois ministérios foi Jesus. Ninguém da Tanakh, Antigo Testamento, e ninguém da Brit Hadashat, Novo Testamento, conseguiu ser rei e sacerdote. Isso aqui é para crente que sair da cadeira. Olhe para cá, ninguém conseguiu dizer, eu sou rei e sou sacerdote. Por que não? Porque o ministério espiritual é hierárquico e organizado. Com Deus é cada um no seu quadrado. Quem reina, reina. Quem sacrifica, sacrifica. O único que foi rei e sacerdote foi Jesus. Por quê? Ele foi na cruz de braço aberto. E teologicamente braço aberto é ponta a ponta, horizontal. E visão horizontal é, eu sou o rei dos reis. E ele disse, eu também sou o sumo sacerdote. Os fariseus gritaram e ficaram atribulados dizendo, para ser sacerdote tem que matar um animal, pegar o sangue do animal, espiar no capiporete que é a arca da aliança, e Deus aceitará o sangue como perdão. Jesus disse, acabou o animal, porque eu sou o cordeiro vivo que desceu do céu, e esse é o meu sangue que espiou na cruz do Calvário. Ó só. Aí ele disse, eu sou o rei dos reis e eu sou o sacerdote por excelência.
Aí ele disse, para ser sacerdote, você teria que matar um animal sem mancha e sem mácula. Mata o animal sem mancha e sem mácula. Quem está comigo, diga eu. Quem está comigo nessa introdução, diga aleluia. Vamos começar que eu não vou te prender aqui não. Olha para cá, tem que matar um animal sem mancha, sem mácula. Pega o sangue do animal, expia o sangue na arca. Isso é o Antigo Testamento. A arca da aliança, que é um caixote de ouro por dentro e por fora, a tampa do propiciatório que fica em cima, e os dois querubins, um de frente para o outro. Em hebraico tem uma lâmina entre os querubins, chamada de gapiporete. Essa lâmina que fica entre os querubins é onde o sangue do animal bate, aonde a Shekinah desce e o sacerdote dança, e sinal que Deus recebeu o culto. Então no Antigo Testamento, chamado de Tanakh, Corban era o culto do sacrifício, ou então Sefer Vaikra, o livro dos Levíticos, que é o livro do sacrifício. Olha para mim aqui. Então, para chegar até Deus no Antigo Testamento, dependia de alguém perfeito, e um homem perfeito levava o povo até Deus. Aí vem Paulo dizendo que o véu do templo era grosso, não era um papel, não era uma cortina. Paulo disse, e o véu do templo é irrasgável, era grosso, era poderoso. Aí quando Jesus foi na cruz, ele gritou, eu sou o cordeiro, o animal perfeito, calma aí, sem mancha, sem mácula, e o meu sangue foi na cruz como símbolo de expiação do pecado. Sem sangue não tem expiação, sem expiação de pecado não tem perdão, sem perdão não tem igreja, sem igreja não tem congresso, sem congresso eu estava no baile, sem baile eu estava em casa murmurando e dizendo, o diabo que manda em mim. Aí ele disse, eu vou na cruz, imortalizado, dizendo Teltelestai, que quer dizer em aramaico, está consu. Aí vem Mateus escrevendo, dizendo, e eis que o véu do templo se rasgou. Aí eu não sei o que você está querendo, mas vai lá. E eis que o véu do templo se... Quando o véu... Eita, eu estou arrepiado de verdade. Quando o véu do templo se rasga, cumpre-se o escritor aos Hebreus dizendo, e nós, através do véu do templo que se rasgou, podemos entrar na sala do trono com toda ousadia. Quando Jesus gritou, está consumado, e o véu se rasgou, Jesus gritou dizendo, a partir de hoje, acabou essa separação de gente perfeita ter que clamar ao homem perfeito para chegar até Deus. O povo disse, como assim? Acabou esse tempo de alguém pedir perdão a um homem, e um homem pedir perdão para Deus, e Deus perdoar através de um homem, e um homem liberar o perdão até Deus, até o povo. Porque o homem sacerdote era o veículo do povo até Deus, e Deus tinha que falar com o homem para falar com o seu povo. Antigamente era um homem perfeito falando com um povo imperfeito. E o que separava, por favor, o que separava o lugar santo do santo dos santos era esse véu. Quem era imperfeito não podia passar para cá. Quem era pecador não podia sentir o que acontecia aqui. Quem era fraco não poderia passar para cá. Aí vem Jesus e diz, eu estou dizendo que acabou. Acabou o quê? Ninguém depende mais de ninguém para entrar no santo lugar. Quem quiser entrar, a porta se abriu, o véu se rasgou e você pode entrar a hora que quiser. Olha só. Aí vem Gênesis 23, 24. Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs o querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Adão pecou, e Deus disse para Adão, pega tudo que é teu e fora. Adão pecou e foi expulso, porque o mesmo Deus que põe para dentro é o mesmo Deus que põe para fora. Adão foi expulso, e Deus disse, pega tudo que é teu e vai embora. Anjos, tranca o Éden, cerca o Éden e fecha o Éden. O diabo riu de Adão dizendo, eu te fiz pecar e Deus te expulsou por causa do pecado. Nunca mais o homem sentiu Deus, e o homem nunca mais sentindo Deus foi destituído da glória. O mundo inteiro recebeu a culpa de Adão. Essa carne tendenciosa ao mal é a carne adâmica, é a carne do pecado, é a carne que eu peco, e sabendo que a maldição tendenciosa está aqui, ó. Essa carne que me leva para o mal é a carne de Adão. Aí o diabo disse, toda a tentação e
todos os problemas do homem, do ser humano, será culpa do pecado de Adão, até a 4ª geração. Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo: tudo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O pecado me chama para o mal, o pecado me empurra para fazer besteira. Aí João vai pregar para a igreja de Éfeso dizendo: ó Éfeso, não pequeis, não pode pecar, porque aquele que anda em luz não anda com trevas. Aí Éfeso diz: pastor João, mas se dissermos que não pecaremos, já mentimos porque estamos pecando, porque aquele que diz que não peca mente porque já peca. Ou seja, não dá para desvencilhar do pecado. O pecado é mais forte que eu. João disse: é verdade, mas uma arma Jesus nos deixou. O quê? O sangue de Jesus nos purifica de todo o... Jesus foi no Calvário, gritou, e o primeiro Adão foi o culpado do pecado. Quem está aí, diga eu. Eu acho que você está, porque eu vi isso aqui, você não ia perder mesmo, não. Ó, Adão pecou, e tudo foi culpa do pecado de Adão. E através do pecado de Adão, Deus fechou a porta. Fechando a porta, nunca mais o homem sentiu Deus do lado de dentro. Aí vem Jesus na cruz, e a teologia chama Jesus de o segundo Adão. Eu falei que é só para quem? Por quê? Porque chama Jesus de segundo A. Aí a gente questiona: Jesus era o segundo Adão por quê? Porque o primeiro Adão foi criado para ser perfeito. Mas o pecado, que é o maior problema de todos os males, fez Adão imperfeito. Aí Adão foi criado para ser perfeito, o diabo transformou em imperfeição. Aí Jesus vem na cruz dizendo: eu sou o segundo Adão, porque eu sou perfeito. E o primeiro vacilou e fechou a porta. E o segundo, nunca pequei, e abre a porta que o primeiro fechou. 2000 anos atrás, o pecado fecha a porta para a humanidade nunca mais sentir Deus. 2000 anos depois, Jesus disse: quem quiser ficar fora que fique, a porta já está. Mas eu dependo de alguém para me levar até Deus. Não depende mais. Por que não? Porque agora vocês serão reis e pastor, para ser sacerdote tem que ser pastor. Não, o seu pastor é o seu líder. Na tua casa, tu és o sacerdote da tua casa. E o que significa ser sacerdote? Ter a legalidade de trazer Deus para a terra ou trazer a terra para o céu. Não é o culto que te faz sentir Deus, é o teu ambiente que transforma quando você chega no ambiente. Eu não sou um filho qualquer, eu sou portador do sacerdócio real. Olha para alguém do teu lado e diga: você não está aqui sentado numa cadeira, você não é um crente qualquer, não foi por acaso que você aceitou a Jesus, você carrega a unção sacerdotal nas tuas costas. O que é ser sacerdote, pastor? É levar o pecado do povo, segura aí, hein? É levar o pecado do povo até Deus. Sacerdote carrega a gente nas costas. E vê se você não é assim. Todo mundo conta problema pra tu, todo mundo coloca pecado em cima de tu, todo mundo diz: errei, vacilei, e tu me conta por quê? É porque eu vejo uma sinceridade em você. Não é sinceridade, é porque o brilho sacerdotal está sobre a tua vida. E eu vim aqui profetizar: não questione, não é tua maquiagem que está brilhando, não é teu gel que está brilhando, é a glória de Deus que reflete em você. Deixa. Eu vim aqui nesta igreja liberar para você uma coisa: que a unção de reino e a mensagem do reino impere sobre esta casa. Pastor, por que a mensagem do reino? Porque nós estamos aqui pregando para reis e eu não prego para uma juventude que veste uma mesma blusa. Eu prego para uma unção sacerdotal que carrega Deus aonde pisa, que a glória de Deus se revela através de você. E por que eu enfatizei que essa igreja viverá uma unção de reino? Porque hoje o evangelho está vivendo um império, não um reino. Isso aqui é um problema, eu tenho que ter muita delicadeza para falar, senão vai machucar os crentes novos.
Porque visão imperial é visão de pirâmide. E visão de pirâmide é quem for mais rápido chega no topo. É por isso que existem guerras e brigas no império. Porque a visão do império é: se tu canta, eu canto mais do que tu. Se tu prega, eu tenho que pregar mais do que você. Se você der uma saudação, eu tenho que abafar a tua palavra. Porque no final, quem aparece sou eu. E o reino? Tá vendo porque o reino machuca? Porque o império diz: faça mais do que ele. Ao reino, Paulo disse: considerai os vossos irmãos um superior ao outro. Vou falar de novo, hein? O império é: cantou bonito? Segura que eu vou cantar mais. O reino não, o reino é: vai, filho, canta que eu estou aqui intercedendo. O império é: se tu dá uma palavra e virar o culto, eu vou preparar um negócio na hora aqui que eu tenho que te abafar. O império é assim, o reino não, o reino é: isso, filho, vai. E alguém diz: está preocupado com ele? Não, preocupado eu. Quem aparece não sou eu nem ele, quem aparece é o reino. Deixa ele fazer, vai. Deixa eu ver quem quer o reino de Deus aí. Olha aí o reino aí, ó. Pastor, isso aí é uma visão de pregador ou é bíblico? Gente, eu estou sendo bíblico até agora. De novo, vai, ó. Olha só, Saul, o rei de Israel. Quem é Saul? Saul é altamente rei e altamente imperial. Como assim, pastor? É rei ou é imperial? Porque imperial vem de imperador. Rei é do reino. Saul é os dois. Ele reina com a visão imperial. Prova disso? A mulherada fez uma musiquinha que ficou imortalizada. Ó a mulherada, ó a mulherada. Davi matou 10.000. Saul matou 1.000. Ó o rei imperial. Muda a letra que eu não gostei não. Como é que é, rei? Muda a letra porque quem manda aqui sou eu. Quem tem que matar 10.000 sou eu. Muda. Ô rei, já caiu na boca do povo. Quem matou 10.000 foi Davi. O senhor só matou 1.000. Aí ele disse: não, então não aceito não. Quem tem que matar 10.000 sou eu. Isso é um pecado, pastor? Muito. Porque quem tem visão de império está preocupado com quem matou mais. E se Saul tivesse visão de reino? Isso aqui é só para quem gosta, hein? Se Saul fosse visão de reino, Saul diria: eu matei quantos? O senhor só matou 1.000. E Davi matou quantos? Não, Davi matou 10.000. Glória a Deus. E o senhor deu glória a Deus porque ele matou mais do que tu? É. Por quê? Se ele matou 10 e eu matei 1.000, 11.000 morreram. Quem tem visão de reino, não importa quem ganha mais almas, não importa quem canta mais música, não importa quem é melhor do que eu. No final, quem vence não é o pregador, quem vence é o reino de Deus. Melhor do que ninguém. Diga: no reino é cada um pegando a mão do outro e dizendo: esforça-te, tem de bom ânimo. Se tu cair, eu te levanto. Se tá com fome, eu quero ver quem é do reino agora. Eu quero ver quem é do império. Tá dizendo: se cantar mais do que eu te abafo. Se pular mais do que eu te abafo. Sai daqui, Satanás. Aqui é o reino de Deus. Só quem é do reino abre a boca aí. Só quem é do reino abre a boca aí. É o reino de Deus entre os homens. Ei, comanda cala cheia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Fale para alguém, diga para ele assim, ó: tenha visão de reino. Diga: tenha mentalidade de reino. Sabe o que é mentalidade de reino? É a oração de Jesus no Pai Nosso. Pai nosso que estais, santificado seja o teu. Vamos fazer uma exegese da oração. Pai nosso que estás no céu, eu estou reconhecendo que tu és o meu Pai. Santificado seja o teu nome. Eu te chamo de Kadesh, santidade de Deus. Venha a nós o teu reino. Isso aqui não é Jesus pedindo o céu para a terra. É Jesus dizendo: o mesmo pensamento que tem aí, faça nós termos aqui. Venha a nós o teu. Que a igreja possa vivenciar o reino de Deus. E a pergunta foi: o que consiste o reino de Deus? Ele respondeu: o reino de meu pai não é comida.
e nem é bebida. Mas o reino de meu Pai é paz, é amor, é graça. Então não me tenha por ignorante nem grosso, mas deixai-me falar, porque quem é do reino está ligado aqui. Deixai-me ser profeta. Não adianta rodar e pular e fazer mentira aqui dentro, se você não está disposto a amar quem não pode te dar nada. Vou falar de novo. Não adianta fazer cena no culto, se você é ignorante com os outros na rua. O reino de Deus não é aqui dentro é reunião de reis. O reino de Deus é lá fora, estabelecido em você. Você mora na igreja? Não, então o reino de Deus não é aqui. Isso aqui é uma reunião de santos para adorar o único santo dos santos. O reino de Deus se estabelece onde você pisa. Então, para você fazer aqui dentro é o reflexo do que você é lá fora. Isso aqui não é santidade jogando piada para pecado, não. Isso aqui é estabelecendo governo e domínio sobre os homens. O reino de Deus está sobre você para você reinar. E o que é reino de Deus? Igreja primitiva, Atos 3. É dividindo os bens com todos que precisam. Essa mensagem já saiu dos nossos púlpitos. E os crentes também não estão afim de ouvir sobre o reino, não. Porque é mais prazeroso ouvir mensagem imperial. Porque mensagem imperial é: você vai vencer. Os invejosos vão ficar com raiva. Vão te ver na plateia. E quem te humilhou vai ver tua vitória. Aí você dá moral, roda, pula e dá mais ênfase para essas mensagens. Só que Deus não te deu unção para você virar macumbeiro. Se você não está afim de amar, larga o evangelho. Se você não está afim de ajudar o próximo, larga o evangelho. Você não pronto para o evangelho. Evangelho é portas abertas. Evangelho é Efatá. E Efatá não é abre para mim. Efatá é abre-te. Eu sou a porta que o mundo precisa. Eita. Rapaz, arrepiou a direita agora. Fala para alguém aí. Fale para alguém e diga assim, ó: tu é o Efatá de Deus. Fale para ele. Fale para alguém aí e diga: tu és o Efatá de Deus. Diga: tu é a porta que o mundo precisa entrar. Diga, tu és a porta. Pastor, que porta é essa? A porta do evangelho. Vão conhecer Jesus através de você. Quando olhar para você, vão ver Jesus em você. O reino de Deus se estabelecerá em você. Levante as duas mãos aí o mais alto. Eu vou dar uma segurada aqui, pastor Fernando, rapidinho. Eu vou dar uma segurada aqui porque eu preciso profetizar e eu estou sentindo uma autoridade para isso. Levante os dois braços aí agora o mais alto que você puder. Levante as duas mãos aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Prepare-se para virar um missionário de Deus. Prepare-se. Eu vou falar de verdade. Não é missionário de púlpito, é missionário do evangelho. Prepare-se para virar um missionário de Deus. Prepare-se, tá? Porque quem Deus chama é para trancar a faculdade, ou então termina a faculdade, mas não exerce o trabalho. Quando Deus te chama, Deus fala: dá tchau para pai, dá tchau para mãe. Se quiser namorar comigo, vai ter que aceitar meu chamado. Por quê, pastor? Porque quando o vaso foi feito, não é o vaso que tem vida, é o oleiro que manda no vaso. Não sou eu que determino o que eu quero. Eu quero que você levante as mãos. Você disse que aceita, não é? Você não disse que quer, então prepare-se para ficar mais na rua do que dentro de casa. Prepare-se para começar a faltar as resenhas. Prepare-se para começar a não ficar muito tempo na internet, porque quando Deus te levantar, tu vai ter muito tempo para obra, menos tempo para carne. Vai ter muito tempo para Deus. Olha aí quem recebe essa palavra, levante a mão aí, abra a boca. Olha quantas lágrimas aqui. Dá um abraço em quem está do teu lado agora e diga para ele: eu vou te abraçar agora porque eu vou te perder de vista.
Fale para ele aí. Eu vou te abraçar porque eu não vou ter muito tempo para te ver. Vai ter unção de Deus descendo na tua cabeça aí. E essa unção não é unção para aparecer em cartazes. Essa unção não é uma unção para pregar em congresso. Essa unção é para entrar na boca de fumo e dizer: o reino de Deus chegou aqui agora. Ai, calamacheia. Essa unção não é para pregar em culto de libertação. Essa unção é para chegar no prostíbulo e dizer: espírito da morte, espírito de prostituição, sai daqui, o reino de Deus chegou. Chegou. Olha aí quem... Quem é batizado com o Espírito Santo, eu te dou uma autorização agora. Fale mistério aí agora. Vai tremer. Olha o reino de Deus aí. Olha a unção do reino aí. Olha o reino de Deus na terra. Rapaz, a juventude está tomada aí, ó. Eu não quero nem saber, Satanás. Ou tu sai da minha frente, ou nós vamos esmagar a tua cabeça. Quem tem coragem aí? Quem tem coragem, dá um pulo pra cima aí da glória. Oh. Você pode dar um abraço a quem está do teu lado aí? Segura, menino, segura. Vocês crescem comigo. Dá um abraço a quem está do teu lado. E não é abraçar e soltar, não. É abraçar igual profeta e dizer para ele assim, ó: vamos sair do salto, vamos sair da aparência, porque Deus vai nos levar carregado hoje para casa. Diga para ele assim, ó: eu só saio desse congresso carregado pela glória de Deus. Ô mulherada, perdeu a vaidade, hein? A maquiagem vai borrar, a chapinha vai começar a sair, a camisa vai molhar, mas a glória vai descer. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha a glória de Deus aí. Olha a presença de Deus aí. Cheio. Abraça quem está do teu lado e diga para ele: recebe. Eu vou deixar você ser tomado aí. As crianças estão recebendo, os adolescentes estão recebendo, o altar está recebendo aí. Fica lá, Xandarábia. Recebe. Recebe o renovo em línguas aí. Recebe o renovo. Olha o renovo. O renovo está passando na terra. O renovo está passando aí. É renovo. É glória de Deus.
é autoridade